fortaleçam. Meu caro Fernando, trago uma provocação. Eu também sou do Rio Grande do Sul, assim como você, me parece que é descendente daquele lugar. E como filhotes de lá, eu que cresci minha adolescência em Porto Alegre, militei contra gangues neonazistas naquela cidade, ainda nos idos dos anos, no final dos anos 90. Na Osvaldo Aranha. Na Osvaldo Aranha, exatamente. Resisti lá no Lola, lá na lancheira do parque. E mil tretas, mas achava muito esquisito que uma sociedade pudesse ainda ter aquele tipo de raciocínio. Jamais imaginaria eu que veria empoderada na presidência da República os White Pride contra quem guerriei. E agora te pergunto, primeiro, se isso possa ter impactado na tua formação e no teu papel como um resistente hoje nesse lugar, e também se você sente que essa descendência alemã e italiana, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, quanto em São Paulo, aonde os carecas do Brasil são tão fortes e essas células nazistas são tão veementes, se você sente que isso guarda uma relação com essa atualidade muito potente, não é? Porque a gente vê uns paralelos bem grandes, né? E como num país miscigenado, olha aqui, Valderez, uma mulher preta, a gente ter um país miscigenado desse jeito. Eu tenho uma descendência indígena, mestiça com branco, logicamente, com italiano, alemão, português, espanhol, indígena. Eu sou brasileiro típico, mas ainda assim a gente vê teses de pureza de raça vicejarem assim com essa alegria dentro dessa gente. É um nojo, cara, é quase ridículo, né? Aqui vocês vão rir de mim, né? Eu sou ex-aluno de colégio militar, eu estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, então eu vivi esse modo fascista de pensar, né, em que você transforma todas as coisas do mundo em coisas simples, em que você cria mecanismos das pessoas se preocuparem com o seu sapato, com o seu coturno, com o seu cinto, com o seu uniforme, e assim elas não enxergam o que está acontecendo à sua volta, né? Você obriga que as pessoas cortem o cabelo todas iguais, porque afinal de contas a diferença lhe incomoda, lhe apurrinha, né? Você não consegue enxergar esse mundo. Eu vivi esse sistema. E como ex-aluno do colégio militar, eu era muito crítico às coisas que estavam lá acontecendo. Quanto mais fui crescendo, mais fui me tornando crítico e mais sofrendo violências em função dessas coisas. Porque você, quando está naquele meio, você tem que se adequar ou pular fora, né? E para mim foi muito complexa essa relação. Eu fui começar a entender essas... Tanto que quando eu entrei no curso de História da URGS, nos meus primeiros semestres, eu era conhecido como neoliberal, né? Porque eu vinha com essa carga de idade de classe média branca, de Porto Alegre, que vai, por conta do Fernando Henrique Cardoso, se empobrecer, e aqui é importante a gente entender isso, tá? Porque o empobrecimento... Você fala disso, né? O empobrecimento da classe média é uma das senhas para a estrutura fascista, né? E, de novo, o presidente Lula está errando nisso. Ele já errou nos 2 primeiros mandatos. Se você for olhar, você vai ver que nas faixas de apropriação de riqueza, isso tem gráficos mostrando, estudos de economistas mostrando isso, nas faixas de apropriação de riqueza nos governos Lula 1 e Lula 2, você tem os pobres crescendo, saindo da linha da pobreza, tendo condições de consumir. Você tem os ricos crescendo, se desenvolvendo, pegando parte dessa receita. E você tem, comparativamente, a classe média se mantendo no lugar. Ela cresce, tá? Mas ela cresce muito menor proporção do que qualquer outra. Então, na percepção dela, ela está empobrecendo, ela está vendo aquele pobre chegar perto, quer dizer, a empregada doméstica está comprando o perfume da patroa. Cara, isso é chocante para essa gente. Como assim tu está comprando perfume? Como assim tu está comprando carro e indo para a rua nas férias? Como assim tu está indo, né? Pô, vi a minha patroa pegando o avião agora para o Rio de Janeiro. Mas como assim tu estava pegando o avião no Rio de Janeiro? Isso chocou a classe média. E, ao mesmo tempo, a classe média não se viu aproximar-se dos ricos. Os ricos dispararam. Então ela se sentiu sozinha nesse processo. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, muito fortemente, com uma classe média urbana ali nos anos 80 e 90, na grande crise da dívida e da inflação brasileira, né? Eu não sou... Então, assim, esse é o caldo que eu sou formado. Eu entro dentro da Universidade Federal e eu começo a estudar, né? Eu me lembro ficar chocado no pré-vestibular que eu fiz, quando o professor do pré-vestibular me falou no golpe de 64. Eu disse, como assim golpe de 64? Não tem golpe de 64. Nós temos uma revolução democrática em 64, que era o que a gente... E olha que eu tive no colégio militar uma professora negra, se chamava Eva Guterres, tá? Uma mulher fantástica, uma mulher de luta, espero que esteja
ainda aí vociferando, porque ela enfrentava os militares de igual para igual, e enfrentava racismo dentro do colégio. Os alunos chamavam ela de macaca dentro de sala de aula, gritavam em sala, para você ter uma ideia. E ela segurava isso no osso do peito, e ela não podia dar determinadas aulas, então ela deixava indicado, né? Olha, isso aqui eu não posso dar, mas enfim, leia o capítulo tal, porque isso é importante. Só que aluno não lê, né? Se você não vai cobrar na prova, ele não vai ler. Então eu me lembro do susto de chegar no pré-vestibular e o cara falar sobre o período militar e eu dizer, só um pouquinho, isso aqui não existiu para mim. Então foi nesse caldo que eu fui me montando, entendeu? Então aí você vai para a universidade, você começa a ler as coisas, começa a perceber que tinham te ensinado não é bem a verdade, você começa a ver que os números não batem, e aí você faz um processo de crítica brutal sobre você, que ainda mantenho, né? Porque sou homem, porque sou de classe média urbana, portanto tenho traços machistas, e eu luto contra isso todos os tempos, a todos os momentos. Agora, eu não gosto de dizer que essa preponderância de grupos fascistas e nazistas no Sul se deve por conta da questão de italianos e alemães, tá? Porque isso é repetir o mesmo erro dos caras, né? Os caras dizem que os arianos são superiores e, portanto, a raça importa nos processos de tomada de decisão na vida. Aí nós lutamos contra isso, e aí é o primeiro momento que a gente tem, né? A gente olha e diz assim, mas por que no Sul tem isso? Porque são alemães e italianos, ou seja, a gente pega o mesmo argumento dos caras e usa. Não é. Até porque quem vem da Itália e da Alemanha para o Brasil, em grande medida, são anarquistas, são indivíduos de extrema esquerda que vieram de lá exatamente fugidos do fascismo do Mussolini. Tá, vamos lembrar disso, esses caras vêm de lá exatamente isso. Então tem muito alemão que vem de lá fugido do nazismo e muito italiano que vem de lá fugido. O que nós temos que entender é por que essa preponderância lá. E aí eu não tenho uma resposta para isso, porque isso é uma dissertação de doutorado, você tem que fazer uma tese de doutorado para responder isso, mas eu tenho 3 teses aí para colocar na mesa, né? A primeira é o Rio Grande do Sul vive efetivamente um clima de fronteira, e nas fronteiras os estados nacionais costumam transformar a política em formas mais simples na fronteira. Então, o Rio Grande do Sul foi ensinado a odiar os argentinos. Aí você vai lá no Rio Grande do Sul, você não entende por que a gente odeia os argentinos, porque os argentinos têm tudo parecido com a gente se sente bem em Buenos Aires, a gente ouve a mesma língua, a gente come as mesmas comidas, mas o Segundo Reinado ensinou a gente a odiar argentino. Por quê? Porque você tinha que proteger a fronteira. Então você tem que criar uma relação entre nós e eles, que até hoje as regiões de fronteira não se viram livres. Então, nas regiões de fronteira é diferente do centro do país. Se você vai chegar no Rio de Janeiro, a circulação de ideias, né, a segurança que eles tinham por estarem no Rio de Janeiro, não estarem numa área de fronteira, permite a construção de uma sociedade muito mais tranquila com o diferente. Mas em sociedades fronteiriças isso não acontece. Vai acontecer no Sul e vai acontecer também no Amapá. Vai acontecer também, né, na região norte, em que você vai ter essa mesma relação de fronteira, onde o Estado Nacional incita essa posição de ódio ao diferente. Só que esse ódio ao diferente ele vai se modificando no século XX, não é mais o ódio ao nacional, mas é o diferente interno, né? É aquele que pensa diferente, que se veste diferente, que fala diferente, que tem gostos sexuais diferentes, e esse processo vai se amalgamando ali. Segunda razão, eu acho que o Rio Grande do Sul, especialmente o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, viveram um processo de empobrecimento relativo durante os governos Lula. Todo mundo cresce, mas a gente sabe efetivamente que São Paulo e o Rio Grande do Sul perderam espaço no PIB nacional. O Nordeste vai crescendo mais rápido do que os outros países. São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais, ainda se mantém por conta da sua indústria. Mas o Sul, que era eminentemente agrário, e que a sociedade industrial naquele momento vai sendo desmontada pelos próprios laços familiares, né? Se a gente for olhar quem eram os grandes empresários na época do Lula 1 e Lula 2, você tinha o Gerdau e o Johann Peter discutindo economia. Hoje você tem os filhos dele, que são muito menos capazes que ele. Então essa questão geracional no Rio Grande do Sul vai pegando feio. E em vez do Estado reconhecer que ele está decadente, que precisa modificar, é sempre mais fácil você culpar o outro. Você culpa o imigrante baiano, o imigrante que vem de Porto Príncipe para cá, você culpa o homossexual, você culpa qualquer um. Por quê? Porque a sociedade está num processo de, vamos dizer assim, de declínio econômico, e esses grupos conseguem perceber isso. E a terceira razão que eu acho que a gente pode encontrar efetivamente
as raízes desse fenômeno fascismo e nazismo mais forte no Rio Grande do Sul, é o acesso à informação. Por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul vai ser um dos primeiros estados a desenvolver, a tornar o rádio um elemento básico na sua vida, né? Depois vai fazer as primeiras ligações com internet, com computador. Você tinha um nível educacional mais alto. E esse acesso à informação, né? Eu me recordo, onde vai começar esse movimento neonazista no Rio Grande do Sul, vai ser na Feira do Livro. Nós íamos para a Feira do Livro, e tu deve lembrar também, nós íamos da Feira do Livro fazer manifestação em frente às editoras que lançavam as obras lá do revisionista aquele, né? Era um revisionista que dizia que o Holocausto não tinha acontecido, né? Se você procurar aí no livro, se alguém puder procurar aí no Google, né? Procura um livro chamado Acabou o Gás, o Fim de um Mito. E aí você vai ver que o autor daquele livro, ele discute as câmaras de gás na Alemanha e ele é gaúcho. E ele vai criar uma editora no Rio Grande do Sul, e essa editora, nos anos 80 e 90, luta pelo direito de vender os seus livros na Feira do Livro. Então, veja, sociedades em que você tem esse acesso à informação, se você não tem uma base de letramento informacional e letramento digital muito claro, você acaba abrindo uma porta para qualquer tipo de absurdo sem que haja necessariamente a capacidade crítica. Uma vez me perguntaram assim, Fernando, você é a favor de se publicar o Mein Kampf no Brasil, em português? Eu disse, eu sou a favor. Eu acho que tem que ser publicado o Mein Kampf no Brasil. Agora, o Mein Kampf tem que ser publicado com uma enorme crítica anterior de 3, 4, 5 historiadores, de artistas, porque não é só os historiadores que lutam contra isso, os artistas, os poetas, você falou aí do Sá, é uma parte fundamental da disputa contra o fascismo. Se eu fizer isso, bom, aí eu estou criando uma condição de informar as pessoas mesmo do que aconteceu. Mas a gente não faz, né? A gente vira a cara e está fingindo que não está nada acontecendo. E o Tarcísio rolando de peito aberto lá em São Paulo, a gente vai ver formação de fascista em série se os projetos políticos dele na educação funcionarem.